Bem, vamos iniciar aqui uma breve explicação a respeito da fotossíntese e como ela ocorre e para o que exatamente ela ocorre. Então, um tipo de esquema muito comum de ser encontrado nesse tipo de representação é a utilização da planta de água e gás carbônico para a formação de glicose com desprendimento de oxigênio. Então, vamos entender como isso ocorre. Primeiramente, vamos discorrer aqui um pouco sobre as características da fotossíntese. Ela é um processo endotérmico, ou seja, que vai absorver calor, ao contrário da respiração celular, que é um processo exotérmico, que libera calor. Durante essa produção da glicose, a partir da utilização de compostos inorgânicos, como o gás carbônico, que apesar de ter carbono, é um composto inorgânico, e a água. Então, juntando esses dois reagentes da presença da luz e com a utilização da clorofila, entre outros pigmentos, vai ser formado a molécula da glicose e 6 moléculas de oxigênio. A respeito da clorofila, ela é o principal pigmento utilizado pelos organismos fotossintetizantes, ou seja, não só vegetais, mas também algas e alguns tipos de bactérias. Como eu falei, esse tipo de bactérias são as cianobactérias e as bactérias fotossintetizantes. Algumas que utilizam, inclusive, no lugar da água, H2S. Também alguns protistas, ou seja, algas, e os demais vegetais. Bem, então, todo o oxigênio liberado na fotossíntese ele vai derivar da água. Então, essas 6 moléculas de oxigênio que foram liberados não tem nada a ver com essas moléculas aqui do gás carbônico. Provavelmente as cianobactérias foram os primeiros seres vivos a realizarem a fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula de água na presença da luz. Então, um pouco sobre os plastos. Muita gente lembra apenas dos cloroplastos, mas existem outros. Elas são organelas membranosas exclusivas dos eucariontes. São características principalmente das células vegetais. Eles podem ser divididos em dois tipos aí, basicamente. Os acromoplastos ou leucoplastos, que são plastos que não possuem pigmentos, ou seja, são apenas de armazenamento. Como exemplo, podemos citar os amiloplastos, que são plastos que utilizam como reserva amido, os lipoplastos ou oleoplastos, que utilizam lipídios, e os proteoplastos, que armazenam proteínas. O outro tipo são os cromoplastos. Cromo significa cor, então são os plastos com cor. Plastos pigmentados. Como exemplo aqui nós temos os xantoplastos, que são plastos que armazenam pigmentos majoritariamente de cor mais amarelada. Os eritroplastos, que são de cores mais vermelhas. E os cloroplastos, os mais conhecidos, que são os pigmentos de cor verde, como por exemplo a própria clorofila. Bem, sobre a estrutura do cloroplasto, que é o principal plasto. Ela é delimitada por uma dupla membrana lipoproteica, semelhante a como nós encontramos nas mitocôndrias, por exemplo. Ele é preenchido pelo estroma, que é um colóide. E a clorofila ela fica armazenada nos tilacoides, que são essas pequenas estruturas membranosas que formam esses empilhamentos que nós chamamos de grânulo. E o conjunto desses grânulos nós chamamos de grânulo. O cloroplasto ele possui ribossomos e DNA próprios, novamente muito semelhantes às mitocôndrias, e é capaz de realizar a autoduplicação. É dessa forma que, por exemplo, durante uma duplicação de uma célula vegetal, os cloroplastos são divididos entre as duas células por meio dessa autoduplicação. Bem, então aqui nós temos aqui um esquema de uma folha. Então, dando um zoom, nós podemos ver a célula, o parênquima clorofilado, e aqui nós temos um cloroplasto. Então, essa aqui é a estrutura do cloroplasto com a sua membrana externa, interna, e a rede de membranas no estroma, que é os tilacoides, no caso. Então aqui está a estrutura de um grânulo, de vários tilacoides empilhados, e aqui na membrana dessa tilacoide nós temos a molécula da clorofila, onde ela está inserida dentro de um composto proteico chamado um fotossistema, onde tem, além da clorofila, podem haver outros tipos de pigmentos, podemos dizer. Quais são os fatores que influenciam a fotossíntese? Primeiramente, a luz, também temos a disponibilidade dos pigmentos, do gás carbônico, a temperatura do local e também a quantidade de água e de sais minerais para a utilização. Com relação à luz, é a principal fonte de energia que vai ser usada durante o processo. A luz que vai ser usada, ou seja, a luz que pode ser captada pelos cloroplastos, é a luz visível, que é uma pequena faixa do espectro eletromagnético, que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros.
um pouco sobre o ponto de saturação luminoso. É a relação entre a intensidade luminosa e o metabolismo, ou seja, aqui nós temos a velocidade que se dá à respiração celular, que não tem influência da luz, portanto ela é constante. Já a fotossíntese ela tem a influência da luz, então vai haver um ponto de saturação fótica, ou seja, é o ponto em que a velocidade da respiração celular é igual à velocidade da fotossíntese. Então, abaixo do ponto de saturação fótico, a velocidade da fotossíntese ela é menor do que a da respiração, como nesse momento aqui. No exato ponto de saturação fótica, a velocidade da fotossíntese ela vai ser igual à da respiração. E acima, a velocidade da fotossíntese será superior. Os pigmentos fotossintetizantes. Uma característica comum é que o pigmento ele reflete o espectro da luz que tem a mesma cor que ele. Por exemplo, aqui nós temos um pigmento vermelho. Como exemplo, podemos citar o licopeno. O licopeno ele vai absorver todas os outros espectros de cores. Porém, ele vai refletir a cor da qual ele é formado, ou seja, o vermelho. E a cor que ele reflete é a cor que nós vemos. Aqui, nesse caso, temos aqui os tilacoides que contêm a clorofila. A clorofila, como nós sabemos, é um pigmento verde, ou seja, ele não irá absorver a cor verde. Quando o pigmento ele absorve a luz, ocorre uma excitação eletrônica, ou seja, ele vai transferir essa energia luminosa para um outro tipo. No caso aqui, o fóton vai incidir sobre o fotossistema, que é toda essa região, e a energia que foi excitada, ela irá se difundir de um pigmento para o outro até chegar no centro reativo, onde esse centro ele vai emitir os elétrons. Nesse centro existe normalmente um par de clorofilas A especial, que é o tipo que consegue emitir essa energia através do elétron. Então, detalhando um pouco mais a clorofila, ela vai ser o principal pigmento utilizado na fotossíntese. Ela tem o íon magnésio na sua composição e absorve bem os espectros na faixa violeta, azul e laranja-vermelho, não absorvendo bem o espectro verde, como eu citei anteriormente. Então, existem vários tipos de clorofila. O tipo de clorofila mais eficiente, podemos dizer, seria a clorofila A. Então, aqui nós temos a estrutura da molécula da clorofila. Ela tem esse anel porfírico e no centro nós temos um íon de magnésio bivalente. O que vai diferenciar, no caso aqui, a clorofila A do tipo de clorofila B, vai ser o radical aqui, que no caso da clorofila A é um grupo metil e da clorofila B é um grupo formil. Então, ela tem essa cauda de hidrocarbonetos aqui, que é a região que vai ficar dentro da membrana da tilacoide, já que ela é apolar e as membranas, como nós bem sabemos, também é apolar. Uma curiosidade é que muita gente nota uma certa semelhança da clorofila com a hemoglobina, que no caso seria isto. Não está muito bem certo isso, já que a hemoglobina é essa estrutura redonda aqui, é uma proteína quaternária. E a estrutura que parece com a clorofila é o grupo M, que faz parte da hemoglobina, podemos dizer. Nós temos aqui o esqueleto da clorofila e os tipos de variações que podem haver. No caso das bactérias por clorofilas A, vai ter esse grupo acetil também. Aqui o espectro de absorção para a clorofila A e B. Então, os diferentes tipos de clorofila têm diferentes níveis de absorção. Por que é interessante ter vários tipos? Pois tendo vários tipos, o espectro geral da absorção ele vai ser muito mais amplo do que sendo apenas um. Bem, a temperatura ela vai influenciar no funcionamento das enzimas. Todas as enzimas ela têm uma temperatura ideal, ou seja, a temperatura de sua máxima atividade. Qualquer temperatura acima disso vai caracterizar uma desnaturação enzimática. Nesse gráfico aqui podemos ver, à medida que o nível de temperatura aumenta, a velocidade ela também aumenta, até o ponto que ele chega no seu ponto de atividade máximo. A partir desse ponto vai haver uma queda, o que vai caracterizar uma desnaturação dessas enzimas, que serão utilizadas na fotossíntese. Por isso a temperatura é um fator determinante. A água e os sais minerais. A fotossíntese ela vai utilizar a água como doador de elétrons e hidrogênios. Hidrogênios, no caso, prótons.
o oxigênio da água não vai ser utilizado na fotossíntese, ele vai ser liberado como resíduo gasoso para a atmosfera, que posteriormente vai ser utilizado por organismos aeróbicos, podemos dizer. E também temos aqui os sais minerais, que são cofatores de algumas enzimas que são utilizadas na fotossíntese. Como, por exemplo, podemos citar o ferro e o manganês. Então, as plantas elas têm dois sistemas para a obtenção de seus compostos. O sistema radicular, ou seja, que está nas raízes, ele vai dar conta de absorver a água e os sais minerais que serão utilizados. E o sistema foliar, que está nas folhas, ele vai dar conta de absorver o CO2 através dos estômatos e a captação da luz através dos cloroplastos. Bem, as etapas da fotossíntese. Ela ocorre em duas etapas, a etapa clara, ou fotoquímica, e a etapa escura, ou química. Vale a pena mencionar que, apesar de ter esse nome de claro e escuro, que dá a entender que uma etapa funciona no claro e outra no escuro, isso não é bem verdade, já que as duas etapas elas funcionam simultaneamente desde que ocorra a presença de luz. Então, a etapa clara, ela efetivamente depende da luz e ela ocorre nos tilacoides. A etapa escura ela não depende diretamente da luz, embora indiretamente dependa, e ela ocorre no estroma. Bem, falando um pouco agora sobre a etapa fotoquímica. Ela vai englobar tanto a fotofosforilação cíclica quanto a acíclica e também a fotólise da água, que faz parte da acíclica, no caso. Bem, o que é fosforilação? É o ato de juntar um grupo fosfato a alguma molécula. No caso aqui seria a molécula de ATP, que é usada como energia. E fóton vem de luz, ou seja, é a junção de um grupo fosfato na presença da luz, que será usada como energia para poder fazer essa junção, podemos dizer. Então, a luz está aqui, ela vai incidir sobre a clorofila que está presente no fotossistema 1, também chamado de P700. Esse 700 é o comprimento de onda máximo que esse fotossistema vai conseguir absorver. Então, a luz ela incide e ela passa de um pigmento para o outro na forma de energia. Quando chega no centro da reação, essa energia vai ser liberada na forma de elétrons excitados, que no caso aqui está sendo representado pelo nível de energia subindo. Esses elétrons eles vão passar por uma cadeia de elétrons, composta por vários complexos, em ordem de aumento do potencial de redução, ou seja, do potencial de ganhar elétrons. Perceba que o nível de energia aqui desceu até o ponto em que esse elétron perdeu toda a energia e voltou para a mesma clorofila onde ele estava, o que caracteriza essa função cíclica dessa fotofosforilação. Então, no processo da queda de energia, ela não chegou a ser desperdiçada, ela foi usada para o bombeamento de prótons, para que esses prótons gerassem um gradiente de concentração e, através desse gradiente, pudessem passar pela enzima ATP sintase para poder gerar ATP. Ou seja, a energia ela não foi desperdiçada, ela foi usada para a formação de ATP. Portanto, a fotofosforilação cíclica ela só produz ATP. Bem, na fotofosforilação acíclica, ela vai ocorrer no fotossistema 2, que é o P680. Ocorre no começo da mesma forma. A luz ela incide sobre o fotossistema, a energia vai ser convertida e quando chegar no centro da reação, eles vão emitir esses elétrons, que irão seguir nessa cadeia de elétrons, só que ao perderem energia voltarem ao P680, elas irão para o NADP. E o NADP é uma coenzima redutora, ou seja, é uma coenzima que vai receber esses elétrons, vai agir como aceptor. O NADP é a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Quando ela recebe esses elétrons, ela fica em sua forma reduzida, ou seja, NADPH2. Esse H2 é porque recebeu 2 prótons. Então, de onde vieram esses prótons? E também de onde vieram os elétrons que serão repostos aqui, já que eles não voltaram. Tanto os elétrons quanto os prótons eles vêm da molécula de água. Então, é por isso que a fotossíntese ela necessita de água, para suprir a demanda de elétrons da fotofosforilação acíclica. Então, é aqui que ocorre a fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula de água para repor esses elétrons e também para usar esses hidrogênios que serão mais tarde utilizados pela etapa química. Também é dessa quebra da água que vai se formar o oxigênio. O mesmo oxigênio que sai da fotossíntese, que é um produto que não vai ser utilizado nessa fase, não vai ser utilizado na fotossíntese mais, ou seja, é um resíduo que vai ser eliminado como gás para a atmosfera. Então, os produtos da fotossíntese, no geral, foram o ATP e o NADPH2.
Então, esses dois produtos, ou seja, o ATP e o NADPH2, eles vão ser utilizados na próxima etapa, que seria a fase química. Então, agora, na etapa química, ela vai ocorrer no estroma, ao contrário da fase clara, que é nos tilacoides, e ela vai fixar o CO2 da atmosfera. Então, é nessa parte que o CO2 entra, para ser formado posteriormente a glicose. O ciclo de Calvin, que é um ciclo de pentoses, ele se relaciona com a síntese da biomassa pelos produtores, ou seja, é a partir desse ciclo que vai ser montada a glicose em si. Bem, os substratos são a ribulose de fosfato, que é uma pentose, e o gás carbônico. A principal enzima que vai ser utilizada vai ser a rubisco, ou seja, a ribulose de fosfato, carboxilase e oxigenase. E a fonte de energia vai ser o ATP, que foi produzido na etapa clara, e as fontes de hidrogênio vai ser o NADPH2, que também foi produzido na etapa clara. Os produtos são PEGAL, que é o gliceraldeído 3-fosfato, que ele vai ser utilizado na síntese dos compostos orgânicos, por exemplo, a glicose, que é o mais importante. Então, essa etapa ela vai ocorrer no estroma, como eu falei anteriormente. O primeiro passo é a junção desse CO2 com uma pentose que já estava aqui no ciclo, que é a ribulose 1,5 de fosfato. Essa fixação e essa junção dessas duas moléculas do CO2 e da ribulose, ela se dá por meio da rubisco, que é a enzima que vai catalisar essa reação. Então, como produto, essa junção vai dar o 3-fosfoglicerato, que é abreviado como PGA, e vai ser utilizado aqui o ATP e o NADPH, que foram produtos da fase anterior. Como resultado, essa reação vai dar 12 moléculas de PGAL, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Dessas 12 moléculas, duas serão desviadas para a formação de compostos orgânicos. Perceba que o PGAL é um composto de 3 carbonos, e são desviadas duas, ou seja, 2 vezes 3, 6 carbonos, ou seja, uma molécula de glicose que será posteriormente montada. E o restante, as 10 outras PGAL, vão continuar no ciclo para regenerar a ribulose de fosfato que foi usada e será usada posteriormente. Então, percebam que o PGAL é um gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, ela só tem um fosfato. E a ribulose é um difosfato, então ela tem 2. Esse fosfato será provido através do ATP, então aqui também irá utilizar o ATP. Então, essas duas moléculas de PGAL que foram desviadas serão utilizadas para a formação de glicose, e essa glicose por si ela pode ser utilizada tanto na respiração, tanto ela pode ser juntada a uma molécula de frutose para formar o disacarídeo sacarose, que é transportada através da seiva elaborada. E essa glicose ela também pode sofrer uma polimerização para formar ou amido, que é de reserva, ou celulose, que é estrutural, ambos polissacarídeos. Então, aqui como resumo, nós temos aqui a estrutura do cloroplasto e aqui um tilacoide. Na verdade, vários tilacoides empilhados. Então, na etapa fotoquímica, ela vai receber a energia em forma de luz, também vai receber a água e vai dar como produto o oxigênio, o ATP e o NADPH. O oxigênio ele não é usado, portanto, ele cai fora aqui. O NADPH2 e o ATP vão ser usados na etapa química, juntamente com o CO2, para a formação de glicose. E, naturalmente, esse ATP ele vai ser regenerado, ele vai voltar como ADP, lá para a etapa fotoquímica, e o NADPH2, que estava reduzido, ele vai ser reoxidado e vai novamente voltar para a etapa fotoquímica para ser usado novamente.